Pense nisso. Um homem sozinho em uma cafeteria. Ele não está desesperado por aprovação. Não verifica o celular a cada 2 minutos. Não olha ao redor com ansiedade. Está tranquilo, ouvindo um audiolivro de filosofia, enquanto ao seu redor tudo é barulho. Casais posando para fotos. Gente falando da vida alheia. Dedos deslizando perfis como se o amor fosse um catálogo. Mas ele não joga esse jogo. Não precisa se distrair. Não precisa chamar atenção. E por isso, esse homem é o mais poderoso do lugar. Por quê? Porque alguém que está bem consigo mesmo não pode ser manipulado. Não se deixa prender pela necessidade de se encaixar. Nem se quebra por não agradar os outros. Esse tipo de pessoa incomoda, porque nos obriga a enxergar aquilo que evitamos, que muitas vezes buscamos companhia apenas para tapar os nossos vazios emocionais. A sociedade foi construída sobre a ideia de que você não pode estar só. Nos ensinam que, sem um parceiro, sem redes sociais, sem likes, sem aprovação, você não vale nada. E quando aparece alguém que não precisa de nada disso, o rotulam de estranho, frio ou solitário, mas na verdade estão vendo alguém que se libertou. Porque estar sozinho não é o mesmo que estar vazio. Às vezes, estar só é estar cheio de si. E isso assusta, porque quando você não precisa pertencer, quando pensa por conta própria, quando não busca atenção, você deixa de ser útil para um sistema que se alimenta da insegurança. Nietzsche disse sem rodeios: quem não depende do rebanho é livre. E Marco Aurélio viveu isso em silêncio. A paz não se encontra fora, mas dentro de si. Ambos sabiam que existe uma força imensa no homem que não teme a solidão. Não porque ele seja melhor do que os outros, mas porque deixou de se buscar em lugares onde nunca seria encontrado. Esse é o verdadeiro perigo para esta sociedade. Um ser humano que não precisa mais de aprovação para se sentir valioso. Marco Aurélio e Friedrich Nietzsche. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo antigo, escreveu em seu diário pessoal: toda a crueldade vem da fraqueza. Ele podia comandar legiões, fazer o que quisesse, mas passava as tardes escrevendo para si mesmo, questionando tudo. Nietzsche, o filósofo que enlouqueceu, mas cujas ideias sobreviveram a impérios, disse: o indivíduo sempre teve que lutar para não ser esmagado pela tribo. Ambos descobriram algo que a sociedade quer manter escondido. A pessoa que pode ficar sozinha com seus próprios pensamentos é aquela que pode pensar por si mesma. E pensar por si mesmo é perigosíssimo. O que acontece na mente de alguém que escolhe a solidão em vez da validação social? Primeiro, essa pessoa se libertou do vício da aprovação. Enquanto todos postam, curtem, comentam e buscam dopamina nas redes, ela encontrou algo mais poderoso: o respeito próprio. Segundo, aprendeu a sentar com o desconforto. A maioria das pessoas não consegue ficar sozinha com seus pensamentos por 5 minutos sem pegar o celular. Por quê? Porque o silêncio revela quem realmente somos. E muitos não suportam o que encontram. Mas o solitário perigoso fez as pazes com seus demônios. Já teve aquelas conversas às 3 da manhã consigo mesmo. Enfrentou seus medos, suas inseguranças, seus fracassos e saiu mais forte. Terceiro, e o mais importante, não pode ser manipulado. Quando você não precisa dos outros para se sentir validado, não pode ser controlado pelo medo da rejeição. Não podem te comprar com popularidade. Não podem te silenciar com a pressão das redes sociais. Esse é o método de Marco Aurélio. Força através da solidão. Marco Aurélio tinha uma prática que hoje pareceria estranha para muitos. À noite, refletia sobre seu dia, escrevia seus pensamentos e praticava o que chamava de disciplina do desejo. Ele se perguntava: o que eu quis hoje que não precisava? Do que eu tive medo que estava fora do meu controle?
O que eu fiz por aprovação que comprometeu meus valores? Isso não era apenas um diário, era um treinamento. Ele estava construindo o músculo psicológico. Marco entendia algo profundo. A pessoa que se conhece de verdade, no mais íntimo, não pode ser enganada pelos jogos superficiais dos outros. Quando você passou tempo sozinho, com seus pensamentos, quando você já examinou suas motivações e enfrentou sua sombra, as opiniões dos outros perdem o poder sobre você. As tentativas de te manipular se tornam transparentes. Os jogos sociais se tornam entediantes. Você se torna perigoso porque se torna livre. Nietzsche levou essa ideia ainda mais longe. Ele disse que a pessoa verdadeiramente perigosa é aquela que cria seus próprios valores em vez de herdá-los da sociedade. A maioria das pessoas vive com um código moral que nunca escolheu. Acredita no que acredita porque seus pais acreditavam, porque seus amigos acreditam, porque sua cultura acredita. Estão vivendo a vida de outra pessoa. Mas quem passa tempo sozinho começa a fazer perguntas incômodas. Por que eu acredito nisso? A quem interessa que eu acredite nisso? Eu ainda acreditaria se tivesse que começar do zero. É aqui que tudo se torna perigoso. Porque uma vez que você começa a pensar por conta própria, você deixa de ser previsível, deixa de ser controlável, deixa de ser um bom consumidor que compra o que mandam, vota como mandam, vive como mandam. Agora vamos falar da solidão epidêmica moderna versus a verdadeira solitude. Aqui é onde precisamos ser brutalmente honestos. Solidão é um estado de carência. É a sensação de que algo está faltando, de que você está incompleto, de que precisa dos outros para preencher um vazio interior. Já a solitude é um estado de plenitude. É a capacidade de estar completo por si mesmo, de aproveitar sua própria companhia, de encontrar paz no silêncio. Nossa sociedade confundiu esses dois estados, porque essa confusão é conveniente. Uma pessoa solitária é um consumidor. Vai comprar produtos para se sentir melhor, buscar validação por meio das compras, se manter distraída e obediente. Mas uma pessoa que aprecia a solitude não compra nada de ninguém, não busca validação, não está distraída, está pensando. E pessoas que pensam são perigosas para sistemas construídos sobre a obediência irrefletida. Depois de estudar tanto Marco Aurélio quanto Nietzsche, identifiquei os 4 pilares que fazem da solitude uma força radical e perigosa. Primeiro, a honestidade consigo mesmo. O solitário perigoso aprendeu a se olhar com sinceridade, a reconhecer seus medos, desejos e motivações sem se enganar. Ele prefere enfrentar a realidade do que viver uma ilusão. Isso o torna perigoso porque detecta falsidade nos outros. Segundo, ele não pode ser manipulado por palavras bonitas ou pelo desempenho social nas redes. Terceiro, ele tem independência. Desenvolveu um código moral próprio baseado na razão e na experiência, e não na pressão do grupo ou em normas herdadas. E quarto, ele conquistou sua liberdade interior. Isso não significa que essas pessoas sejam imorais. Muitas vezes são mais éticas que a média, mas sua moralidade vem de dentro, não de uma autoridade externa. Isso as torna perigosas porque não podem ser controladas por vergonha ou culpa. Fazem o que acreditam ser certo, independentemente do que os outros digam. Pensam por si mesmas. Desenvolveram autossuficiência emocional. Não dependem dos outros para seu bem-estar emocional. Aprenderam a regular suas emoções, a encontrar paz dentro de si, a ser sua própria fonte de força. Isso os torna perigosos porque não podem ser manipulados emocionalmente. Não precisam da sua aprovação, do seu amor ou da sua aceitação para se sentirem bem consigo mesmos. Também têm coragem intelectual.
Estão dispostos a pensar o que outros não pensam, a questionar crenças que os demais consideram óbvias, a seguir a evidência, mesmo quando ela é desconfortável. Isso os torna perigosos porque não podem ser silenciados pela pressão social. Dirão verdades incômodas, mesmo que isso lhes custe socialmente. Mas ser assim tem um preço. Não finja que esse caminho é fácil. Existe um custo por essa independência. Você será mal interpretado. Vão te chamar de antissocial, arrogante ou esquisito. Vão tentar patologizar sua preferência pela solitude. Às vezes você vai se sentir isolado. Não apenas sozinho, mas isolado. Há uma diferença. Você vai perceber que a maioria das pessoas vive em um nível diferente de consciência. E isso pode doer. Você vai perder alguns relacionamentos, pessoas que estavam interessadas em você. Por necessidade, algumas pessoas se sentirão ameaçadas pela sua independência. Alguns amigos vão desaparecer. Alguns familiares vão se sentir desconfortáveis com o seu crescimento. Você enfrentará pressão para se conformar. A sociedade vai tentar constantemente te trazer de volta para o rebanho. A pressão será sutil, mas persistente. Seja mais sociável, mais normal, mais como os outros. Mas aqui está o problema. O preço da conformidade é muito mais alto. Se conformar custa a sua alma. É por isso que a sociedade teme os autossuficientes. Esse modo de ser ameaça profundamente por várias razões. Econômicas. Toda nossa economia é construída sobre pessoas que compram coisas que não precisam para impressionar quem nem gostam. Uma pessoa satisfeita consigo mesma não consome tanto. Não é um bom consumidor. Sociais. As hierarquias sociais dependem de pessoas que se importam com status. Se você não liga para status, não pode ser controlado. Políticas. Os sistemas democráticos dependem de cidadãos que podem ser influenciados pela opinião pública. Se você pensa por conta própria, é difícil de manipular. Psicológicas. Sua independência lembra aos outros a dependência deles. Sua satisfação ressalta o descontentamento deles. Sua liberdade torna a prisão deles mais visível. Então, como se tornar um estoico moderno, aplicando essa sabedoria antiga? Como se tornar perigoso no melhor sentido da palavra? Desenvolvendo uma solitude que te torna livre e não isolado. Comece pequeno. Passe tempo sozinho sem distrações, sem celular, sem música, sem podcasts. Apenas você e seus pensamentos. Comece com 10 minutos e vá aumentando. Pratique a revisão noturna como Marco Aurélio. Toda noite reflita sobre o seu dia. O que você fez bem? O que poderia ter feito melhor? O que aprendeu sobre si mesmo? Questione suas crenças. Examine regularmente por que você acredita no que acredita. Não aceite ideias apenas porque são populares ou tradicionais. Desenvolva seu próprio código moral. Decida que tipo de pessoa você quer ser com base na razão e na experiência, não pela pressão social ou pela tradição. Aprenda a apreciar sua própria companhia. Encontre atividades que realmente te preencham. Ler sozinho, caminhar, refletir, criar, construir uma vida interior rica. Parar de buscar aprovação não é só uma mudança de mentalidade. É uma revolução interna. Vivemos em um mundo onde parece que é preciso ser visto para existir. Que se você não compartilha, não aconteceu. Que se não há aplausos, não vale. Master, existe algo mais forte que isso. Ser você mesmo sem plateia e ainda assim sentir paz. Quando você não precisa mais da aprovação dos outros, algo curioso acontece. Você se torna você, sem enfeites, sem filtros. E isso tem um tipo de energia que não pode ser forjada. É tranquila, mas firme, silenciosa, mas poderosa. E o mais estranho, essa autenticidade, sem que você procure, começa a atrair. As pessoas sentem quando você está bem consigo mesmo. Você não precisa dizer nada. Não precisa impressionar. Elas percebem. Mas a chave é essa.
Você não faz isso para agradar. Você faz porque não quer mais viver implorando aprovação. Porque entendeu que quem se sente vazio por dentro sempre vai depender do que acontece fora. Já quando você constrói uma vida baseada no que você acredita, no que você valoriza, no que você sente, tudo muda. Os relacionamentos deixam de ser baseados em necessidade e passam a ser baseados em escolha. Você está com alguém porque quer, não porque está faltando algo. As amizades se tornam reais, sem pressão, sem máscaras. E seu trabalho, suas paixões, não giram mais em torno de reconhecimento. Você faz porque ama, porque te preenche, não porque alguém disse muito bem. Por isso, se há algo que vale a pena cultivar, é essa forma de estar com você mesmo, de se conhecer, de se sustentar, de se escutar quando tudo lá fora faz barulho. E sim, isso te torna perigoso. Não porque você seja uma ameaça para os outros, mas porque ninguém pode mais usar os seus vazios contra você. Porque você não se vende por likes. Porque você não precisa de aprovação para andar de cabeça erguida. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas assim. Pessoas que se bastam, que não se escondem mais atrás do que os outros esperam. Pessoas livres por dentro, firmes no que acreditam, íntegras, mesmo que estejam sozinhas. Esse tipo de pessoa não pode ser controlada, e por isso é a mais poderosa. Se isso ressoou com você, não foi por acaso. Esse tipo de mensagem não aparece para entreter, aparece para confrontar, mexer, transformar. O que você pensar depois de ouvir isso pode fazer toda a diferença. Porque às vezes, uma única verdade dita na hora certa pode mudar a vida de alguém. Não deixe que isso fique só com você. Compartilhe como um ato de consciência, como um favor silencioso a quem ainda não conseguiu despertar. E se você sente que este espaço fala o que você também calava, então você não está mais sozinho. Você está no lugar certo. Inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este e te convido a explorar o canal. Temos vídeos ainda mais impactantes para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo.